Boa tarde, sétimo ano. Bem-vindos aí à nossa aula 4.1, Técnicas de Redação. Então, coloquei para vocês, Colégio Muniz Silva, a disciplina Redação. Lembra que nós fizemos a nossa primeira aula, 4 no caso, falando dos 3 momentos, onde eu dei ênfase só no primeiro momento, que foi a situação inicial. Hoje nós vamos falar só do desenvolvimento, tá? Segundo momento do texto narrativo é o nosso desenvolvimento. Coloquei o seguinte: o desenvolvimento ele é composto pelo conflito, que nós também podemos chamar de complicação, e o clímax. O que nós temos no conflito? É o fato gerador do problema. E no clímax é o momento de tensão. É o auge do problema, onde se desenvolvem as ações relacionadas àquele fato que foi gerado lá dentro do conflito. Esse é o momento que deve ocupar a maior quantidade de linhas. Se nós estamos fazendo um texto lá, até 30 linhas, então pode colocar entre 12 e 14 linhas esse momento do texto. Agora nós vamos continuar a história. Lembra dos meninos que estavam muito ansiosos para o passeio? Pois bem, olha lá. Eu continuei, mas ainda assim não daria mais. Se eu fosse levar muito tempo, acaba que a gravação fica longa. E lembra que vocês estão criando o texto narrativo de vocês voltado para o mistério. Então eu estou colocando mais ou menos na mesma situação. Só tem um detalhe antes de dar continuidade. Não podem plagiar o texto. Daqui a pouco vai ter aluno que vai usar ao invés de menino, meninas, enfim. Eu quero que cada um crie sua história. Combinado? Seguindo. Os meninos passaram a noite conversando. Lembra que eles não conseguiam dormir lá na situação inicial? Mas não esperavam que fossem adormecer no amanhecer. Então, ao amanhecer, eles acabaram adormecendo, olha aí. De repente, a mãe de João entrou no quarto e viu que tinham perdido a hora do passeio e gritou: "Meninos, vocês ainda estão dormindo?" Eles acordaram no susto e perguntaram: "Que horas são?" Ela respondeu: "Já são 9 horas." Eles saíram correndo para alcançarem o ônibus, porém, já tinha partido. Sentaram na calçada tristonhos. E de repente um caminhão passou e lhes ofereceu carona, pois passariam em frente à ilha. Imediatamente eles aceitaram a carona do caminhão. Então nós vamos dar continuidade a essa situação. Lembra que o problema todo foi perder a hora, esse momento que eles correram para alcançarem o ônibus já tinha partido e eles sentaram na calçada. Naquele momento ali de desespero, aparece um caminhão oferecendo carona para eles chegarem exatamente no lugar que eles chegariam com o ônibus. E agora, o que vai acontecer dessa história? Quem imagina isso? Até esse momento, essa parte, vejam que tem quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra que o nosso desenvolvimento, quando nós falamos em parágrafos, se eu apresentei aqui o discurso direto, toda vez que eu coloco 2 pontos, eu já sei que vai ter a fala do personagem no parágrafo seguinte. Então segue a mesma direção. Fiquem atentos em relação a isso, ok? Agora é a vez de vocês. A proposta de redação, vocês vão redigir o segundo momento do mistério que estão produzindo. Lembrando que vocês fizeram a situação inicial, agora vocês vão para o segundo momento. Observem que o desenvolvimento tem parágrafos, cada um apresenta uma ideia. A responsabilidade agora é enorme, pois é um momento de maior expectativa. Então vocês precisam de muita atenção e concentração, ok? Atenção aí, mais algumas dicas. Lembrando, é até bom que se vocês tiverem um tempinho, voltem lá naquela aula 4, na videoaula 4, assistam aquela, assistam essa, ou então se já anotaram tudo no caderno, façam uma leitura no caderno, porque essas informações vocês também devem anotar no caderno, ok? Então olha lá, cada parágrafo contém uma ideia. No caso de discurso direto, lembrem-se de que são parágrafos. E o travessão ele é empregado sempre no início da frase. Quando eu coloco sinalizo essas falhas, é porque o aluno ele acaba colocando travessão no meio da linha, no final da linha, sempre no início da linha. Tudo bom? Gente, aos nossos lembretes, né? Assista a videoaula com atenção, redija o desenvolvimento na mesma folha que você fez a situação inicial. Lembra que vai enviar a cópia para o e-mail. Essa cópia agora, vocês vão redigir na mesma folha, então
já sei que vão mandar a situação inicial novamente junto com o desenvolvimento da nossa última aula de redação 4.2. Aí vocês vão mandar o texto inteiro, letra legível, não é texto digitado, tá? Não se esqueçam de ler bastante. Aí no caso tem um pontinho, ó, acabou entrando aqui uma vírgula, é um pontinho. Até breve para nossa aula 4.2 e aí vocês estarão fazendo textos narrativos maravilhosos. Beijos!